Olá! É bom estarmos juntos outra vez para aprendermos juntos com a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosíssima. A palavra de Deus é revelada pelo seu Santo Espírito. A palavra de Deus não é um mero exercício intelectual. A palavra de Deus é, acima de tudo, o poder de Deus, o poder do seu Santo Espírito, que nos fala, que nos consola, que nos edifica e que nos exorta. Por isso é um privilégio estar com você para a palavra de Deus juntos. Hoje eu quero falar com você sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 44. Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 44. O título do sermão é Jesus ensinou com a multiplicação de pães e peixes. Jesus ensinou com a multiplicação de pães e peixes. Vamos orar? Senhor Jesus, fala conosco. Aproxima-nos do Senhor. Torna-nos mais semelhantes ao Senhor, pelo poder da sua palavra. Santifica-nos. Oramos em teu nome. Amém. A primeira multiplicação de pães e peixes, Marcos 6, de 30 a 44. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede a multidão, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Aleluia! Esta é a palavra do Senhor. Queridos irmãos, Jesus ensinou com a multiplicação de pães e peixes. No contexto anterior a este texto que acabamos de ler, Jesus havia dado instruções aos 12, e Jesus havia enviado os 12 para uma missão. Os discípulos, então, nesta missão que Jesus confiou a eles, eles curaram enfermos, eles foram de aldeia em aldeia, cidade em cidade,
De fato, eles curaram enfermos, eles expulsaram demônios de muitas pessoas, eles pregaram poderosamente a palavra de Deus naquelas cidades, naqueles vilarejos. E quando eles retornam para Jesus, que é o nosso texto aqui, a partir do versículo 30, que diz: voltaram os apóstolos. Quando eles retornam a Jesus, eles estavam desgastados. Os discípulos estavam cansados demais. Eles precisavam de descanso. Eles precisavam de repouso. Lembram que no texto diz aqui que o trabalho de Jesus e os seus discípulos era tão intenso que eles não tinham nem tempo para comer. Então, esses discípulos, os apóstolos, estavam muito cansados, precisavam de descanso e repouso. Então, Jesus, como mestre, como discipulador por excelência, vendo o cansaço dos seus discípulos, Jesus então planejou levá-los para um lugar deserto, a fim de que eles descansassem e repousassem. Lembra que eu usei o termo Jesus planejou, não é? Então, esta é a nossa introdução para compreendermos o que está acontecendo aqui, ok? Então, o título do sermão é Jesus ensinou com a multiplicação de pães e peixes. Primeiro, o que Jesus ensinou com a multiplicação de pães e peixes? Primeiro, Jesus ensinou com a multiplicação de pães e peixes que compaixão precede o ensino. Compaixão precede o ensino. A palavra precede significa vem antes, ok? Compaixão precede o ensino. O texto nos mostra que quando Jesus sai com seus discípulos a fim de levá-los para um lugar de descanso, para um lugar deserto, pessoas percebendo e vendo o rumo em que o barco tomara, não é? O rumo em que o barco tomara, eles entenderam, eles estão indo para tal região. E as pessoas, então, elas correm para lá. Ele está indo para aquela região. E uma multidão, gente começa a correr. Você já pensou? Pessoas correram. Estamos falando de a pé. O texto fala, inclusive, a pé de todas as cidades, pessoas correndo, naquele deserto, a fim de chegar lá aonde Jesus iria estar, com o propósito de descansar, ok? Correram para lá. A palavra de Deus aqui nos informa que eles chegaram, versículo 33, né? Eles chegaram antes de Jesus e dos discípulos. Vejam a ansiedade desse povo. Olhem o desejo desse povo. Observem a necessidade desse povo. O Senhor Jesus parte com o barco, junto com seus discípulos, para um lugar deserto. O barco toma aquele rumo, e as pessoas percebem o rumo, e elas correm, e elas chegam lá naquele lugar, antes de Jesus e seus discípulos chegarem. O texto nos informa que era uma grande multidão. Ao desembarcar, viu Jesus a grande multidão e compadeceu-se da multidão. Compadeceu-se daquela multidão. Jesus entendeu, olha o que está acontecendo com esse povo. A necessidade é tão grande desse povo, que eles correram de todos os lados e chegaram antes de nós neste lugar. Jesus se compadece desta multidão. Mas o que é que ele percebe? Ele fala para os discípulos, olha, esta multidão é uma multidão que se comporta como ovelhas que não têm pastor. Esta multidão está precisando de alguém que dê rumo para ela.
Esta multidão está precisando de alguém que a leve para pastos verdejantes. Esta multidão está precisando de alguém que refrigere sua alma com águas tranquilas do Espírito. Então o Senhor Jesus está dizendo, olha a multidão, mostrando para os seus discípulos. Essa multidão está como ovelha que não tem pastor. E o texto nos informa que Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas, mas note, Jesus só ensina depois que se compadece. Jesus só ensina depois que entende a necessidade e o sofrimento. Jesus só ensina depois que compreendeu que a multidão era como ovelha sem pastor. Então, Jesus ensinou com a multiplicação de pães e peixes, em primeiro lugar, que compaixão precede o ensino. Em segundo lugar, Jesus ensinou com a multiplicação de pães e peixes que andar com Cristo impõe desafios. Em segundo lugar, Jesus ensinou com a multiplicação de pães e peixes que andar com Cristo impõe desafios. O texto nos informa que o lugar era deserto. Os discípulos falam para o Senhor Jesus, mestre, este lugar é deserto. A hora está avançada. Olha o avançar da hora, mestre. Olha o desafio aí, Senhor. Mostrando para o Senhor o grande desafio. Uma multidão num lugar deserto. E a hora avançada. Os discípulos falam com o Senhor Jesus, despede-os para que comprem para si o que comer. Despede-os, mestre. O lugar é deserto, a hora está avançada, despede-os. Diga para essa multidão ir embora de volta para casa, mestre, para que eles tenham o que comer, para que eles comprem pelo caminho alguma coisa para comer. Jesus, então, faz o desafio. Jesus fala com os discípulos algo desafiador. Jesus diz para os discípulos assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Olha como os discípulos foram tremendamente, duramente, grandemente desafiados. Vocês não estão vendo uma multidão? Sim. Vocês não estão vendo que o lugar é deserto e que a multidão está com fome? Sim. Vocês não estão vendo que a hora está avançada? Sim. Dai-lhes vós mesmos de comer. E eles então, atônitos, respondem para o Senhor: iremos comprar 200 denários de pão? Eles estavam falando em termos de 200 vezes uma diária. Eu não sei quanto está uma diária aqui no Mato Grosso, se está por volta de R$100, 120, eu não sei quanto está uma diária. Mas eles estavam falando em 200 diárias para comprar pão, e mesmo assim não seria suficiente. E não haveria onde comprar este alimento. Eles estão atônitos ao dizer: iremos comprar 200 denários de pão? Jesus então pergunta para eles: quantos pães tendes? E de ver. Nós aprendemos com Jesus Cristo que andar com Ele impõe desafios. A multiplicação de pães e peixes, Jesus ensinou através
da multiplicação de pães e peixes, que andar com Cristo impõe desafios. Em terceiro lugar, Jesus ensinou com a multiplicação de pães e peixes que obediência precede milagres. Jesus ensinou com a multiplicação de pães e peixes que obediência precede milagres. É isto mesmo que você encontra nos versículos 39 a 44. O versículo nos informa: Jesus lhes ordenou, e isto é precioso demais. Quando você lê os evangelhos do Senhor Jesus, não ache que as palavras estão aqui por acaso. Cada palavra, cada vírgula, cada ponto e vírgula da palavra de Deus tem um sentido precioso. Diz o texto: Jesus lhes ordenou. E você vai ver o texto informando: e eles fizeram conforme o que Jesus ordenou. Jesus deu a ordem, os discípulos obedeceram. Eles obedeceram. Jesus ordenou que fizessem as pessoas se assentarem em grupos, e eles foram e obedeceram e fizeram as pessoas se assentarem em grupos. O texto nos informa que eles trazem os pães e os peixes a Jesus, e Jesus então, em obediência, porque Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ide ver. E eles viram quantos tinham e trouxeram. Diz o texto: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes. Eles foram obedientes, eles foram ver. Eles não ficaram relutando com: não, mestre, não vamos ver quantos pães tem não, manda esse povo embora, é muita gente para agendar de comer. Não, eles foram. Está aqui, ó, nós temos 5 pães e 2 peixes, é o que temos, o Senhor pediu para ver, está aqui. Eles eram obedientes, eles foram obedientes. Erguendo os olhos aos céus, o Senhor Jesus abençoou aqueles pães e aqueles peixes. Jesus os abençoou. Esta palavra é preciosa: erguendo os olhos ao céu. Eu gosto disto, e gosto de pensar que é do céu, é das alturas que vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, é das alturas, é dos céus, é do reino de Deus que vem toda boa dádiva. Jesus, sabendo disto, ergue os olhos para os céus e abençoa os pães e os peixes. Recolheram 12 cestos. Aliás, o texto diz que toda aquela multidão comeu, todos comeram. O texto fala assim: todos comeram, todos comeram e se fartaram. O que é fartar? Fartar é que você não aguenta mais. Ai, não dá mais. Alguém diz para você: come mais um pouquinho, você fala: não dá mais, não tem como pôr mais nada aqui. Isso é fartar. Alguém chega para você e diz assim: uma sobremesinha, você fala: não cabe mais sobremesa. Estou farto, estou cheio demais, não cabe mais nada. O texto diz que toda aquela multidão ficou farta. Diz o texto que recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Eu gostaria muito que você que está ouvindo essa mensagem repetisse essa frase. Repita comigo assim, ó: recolheram 12 cestos. Ou melhor, repita: e sobraram 12 cestos, cheios de pães e de peixe. Oh, aleluia! O texto nos informa ainda que os que comeram foram 5.000 homens. Fala de homens. Agora, será que não havia nenhuma mulher no meio daquela multidão?
Será que crianças não estavam no meio daquela multidão? Imagine quantas pessoas comeram. Quantas pessoas comeram. Por quê? Porque obediência precede milagres. É isto que o Senhor Jesus nos ensina aqui com a multiplicação de pães e peixes. Primeiro, que compaixão precede ensino. Segundo, andar com Cristo impõe desafios. Terceiro, a obediência precede milagres. Vamos aplicar? Aplicação. Como discípulos de Jesus Cristo, você e eu, nós precisamos ser compassivos. Nós precisamos pedir que Deus encha o nosso coração de compaixão. Precisamos abrir o coração para as pessoas. As pessoas que são atingidas por nossa compaixão mais facilmente se abrem para a nossa pregação do Evangelho. Vou repetir, as pessoas que são atingidas por nossa compaixão, mais facilmente abrem os seus corações para a nossa pregação do Evangelho, do discipulado. Quando você usa a chave da compaixão para abrir o seu coração, essa mesma chave abrirá a porta do coração da pessoa com a qual você usou de compaixão. Quando você usa a compaixão para abrir o seu coração, essa mesma chave vai abrir o coração da pessoa a qual você está ministrando. Ok? Entendeu isto? Então o Senhor Jesus nos ensina isto. E é isto que devemos ser, discípulos compassivos. Vocês devem ser, irmãs, mulheres, homens, nós devemos ser homens compassivos, cheios de compaixão. Por quê? Porque compaixão precede o ensino. Como discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos andar com Ele comprometidamente. Como discípulos de Jesus, você e eu precisamos andar com Ele comprometidamente. Por quê? Porque a caminhada cristã impõe desafios constantes. A caminhada cristã impõe obstáculos a serem transpostos. A caminhada cristã impõe necessidades a serem satisfeitas, enfermidades a serem curadas, passos que precisam ser dados, decisões a serem tomadas. Então nós precisamos andar com Jesus Cristo comprometidamente, porque andar com Cristo impõe desafios. Terceiro, aplicando, como discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos obedecer incondicionalmente e irrestritamente a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer incondicionalmente os ensinos de Jesus, os princípios de Jesus, os mandamentos de Jesus. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Obediência precede milagres, obediência precede manifestações, obediência precede revelações do Senhor Jesus Cristo às nossas vidas. Por isso, se faz urgente, necessário, obrigatório que a obediência à palavra de Deus, aos ensinos, aos princípios, aos mandamentos, é algo básico, necessário, urgente, obrigatório na vida de um discípulo, de um filho, de um servo do Senhor Jesus Cristo. E eu termino dizendo, disse Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e viremos para ele, e faremos nele morada. E Jesus diz, e também o amarei, e me manifestarei a ele. João, capítulo 14, versículo 21. Eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Ok?
Queridos irmãos, esta é a palavra do Senhor a cada um de nós. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te suplicamos pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor torne o nosso coração um coração compassivo. Espírito Santo, nos encha de compaixão, que sejamos compassivos para com as pessoas, que tenhamos compaixão daqueles que sofrem, para que a nossa pregação chegue com poder até essas pessoas. Senhor Jesus, nós queremos andar de modo comprometido, de modo sério, santo, de modo sincero e comprometidamente, fortemente comprometidos com o Senhor e com o seu Evangelho. Porque a vida cristã, Senhor, impõe desafios que só a tua presença pode resolvê-los. Te pedimos, ó Espírito Santo, que nos faça obedientes à palavra de Jesus, aos ensinos de Jesus, aos princípios do Senhor Jesus, aos mandamentos do Senhor Jesus. Assim nós oramos para a glória do Senhor, e que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a Igreja de Deus no Brasil e em todo o mundo, hoje e sempre. Amém.